Agora vamos falar sobre funções. Bom, funções também é um core, né? É algo extremamente importante na linguagem C. Por quê? Funções, em qualquer linguagem de programação, ela segue aquele mesmo fluxo de uma função matemática. Então, por exemplo, se eu tenho f de x, tá, igual a ax mais b, o que que eu tenho? O f é a minha função. E aí, a função ela tem um parâmetro de entrada que é o valor de x, e dependendo do valor de x que x assuma, eu vou ter um resultado, né? Porque ele vai influenciar lá nas outras duas constantes que eu tenho ali dentro no corpo da minha função. A ideia é basicamente a mesma das funções da matemática. Então, eu tenho aqui, eu tenho uma função, por exemplo, f, ela recebe aqui int, tá, x e int y. Tá? Então, isso aqui é uma função. Esse aqui é o nome, tá? O identificador, o f aqui no caso é o identificador da minha função. E esses aqui, o int x e o int y, são os meus parâmetros formais. Então, são os parâmetros formais que eu tenho da minha função. E a minha função, ela pode ter um retorno. No caso aqui, vamos supor que eu quero que a minha função, ela me retorne um inteiro. Então, no final, a minha função vai retornar um inteiro. Então, eu tenho aqui um modificador declarando aqui o retorno da minha função. Também, se a minha função, que eu não quiser que ela retorne nada, eu posso escrever aqui na frente dela void. Tá? Significa o quê? O void fala que não tem retorno nenhum naquela função. Tá? A função que não tem retorno. E aí, dentro da minha função, aqui dentro, né, eu vou ter sentenças que vão trabalhar com essas minhas variáveis, né, esses parâmetros formais que eu tenho aqui de entrada. Tá? Então, é basicamente isso que é uma função. E aí, o seguinte. Para que eu uso uma função, né? Qual que é a importância de uma função? Serve para eu deixar meu software mais organizado, né? O meu programa mais organizado. Então permite que eu reuse, tá? É, coisas que eu vou reusar muito. Então, por exemplo, põe que eu tenho uma função específica para calcular desconto de salário de folha de pagamento. Então, coisas específicas de um cálculo específico. Em vez de eu fazer aquilo no meu programa misturado, eu posso criar uma função só para isso. E vamos supor que essa função ela é chamada por diversos módulos. Tá? Então eu posso criar uma função e chamar ela em diversos locais. Isso me garante organização, eu modularizo o meu software e garanto reuso também. Tá? E claro, fica mais fácil para organizar, para dar manutenção no código e diversas outras coisas. Então, funções são importantes por isso. E aí, vamos supor que isso aqui é a declaração da minha função. Tá? Então, ela vai ser declarada antes, aqui na linguagem C, a minha função vai ser declarada antes de eu chamar o método main. Fora do meu método main, eu vou fazer a declaração da minha função. E aí, lá na utilização, quando eu for rodar o meu programa, eu posso ser apto para chamar essa função. Tá? Então, vamos lá ver algumas coisas sobre as funções. Tá? Então, em C, né, a gente pode dividir uma grande parte do programa em blocos básicos, conhecidos como funções. A função contém um conjunto de sentenças englobadas por chaves. Aí uma função pode ser chamada em várias vezes para prover reusabilidade, modularidade para um programa em C. Então, como eu tinha dito, eu tenho aqui um tipo de retorno para minha função, eu tenho o nome da minha função, que é o identificador, e eu tenho o tipo de dado e o parâmetro que eu estou passando aqui, né, que é o parâmetro formal. A gente chama esse parâmetro que está sendo passado aqui na declaração da função de parâmetro formal. Tá? E aqui dentro o código a ser executado. Então, olha esse exemplo aqui. Eu tenho uma função que ela chama max. Esse aqui é o meu identificador da função. É o nome dela, max. Aqui é o meu tipo de retorno. E aqui são o x e o y, são os meus parâmetros formais. São os meus parâmetros formais. E aqui dentro, ele retorna qual que é o maior número. A função está retornando qual que é o maior número entre dois números que eu estou chamando. Aqui dentro do método main, eu tenho aqui dois inteiros declarados A e B. E aqui eu criei uma variável também do tipo inteiro, chamada máximo. Ela recebe o retorno da função max. Então aqui eu estou passando A e B para ela. Aqui, quando eu estou fazendo isso aqui, ó, chamando max, a gente chama de chamada, tá, da função. Então é a chamada. Estou escrevendo rápido aqui para não tomar tempo. Chamada da função. A gente chama de calling, né, a chamada da função.
E aí, aqui eu estou fazendo em C, e nós vamos falar mais sobre isso, existem duas formas de você passar valores para uma função. Passagem por valor, que é o padrão de C, e passagem por referência. Não é o padrão de C e não é o padrão muito de se fazer, mas que dá para fazer em C de uma determinada forma, que nós vamos falar em vídeos mais para frente. Tá? O que é a diferença de chamada por valor e chamada por referência? Basicamente agora é o seguinte, aqui eu estou passando esses dois parâmetros A e B, ou seja, esses dois parâmetros aqui, eles são chamados dos parâmetros atuais da chamada da função, e esses aqui dos parâmetros formais. Na chamada por valor, tá? O valor dos parâmetros A e B, quando eu estiver passando ele aqui na função, eles não vão ser alterados. Eles não vão ser alterados aqui. Isso é a chamada por valor, passagem por valor. E a passagem por referência, ela altera os valores. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Agora eu vou imprimir o máximo, que é o maior número, entre 100 e 200. Então, obviamente, ele vai imprimir 200. Tá? É isso que esse programa está fazendo. Então, essa é a definição. A gente aqui nesse vídeo vai falar sobre definição de função. Então, aqui eu estou passando os parâmetros que a gente chama de parâmetros reais. Eu estou passando aqui, né? São os parâmetros reais, os parâmetros verdadeiros que eu estou passando na chamada da função. E aqui são os parâmetros formais. Tá? E aqui dentro ela tem o seu escopo. Tá? Isso aqui a gente chama de chamada da função. Aqui o identificador da função. E aqui o tipo de dado que essa função retorna. Tá? Então é isso. Até o próximo vídeo.